Olá, bora mergulhar numa das ações que está na boca de todo mundo no mercado. Petrobras, a famosa PETR4. O que tem nela de tão atraente, hein? E claro, quais são os riscos que vêm junto com essa oportunidade? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. E o que está chamando tanta atenção? Olha só esse número. Uma projeção de dividend yield entre 10% e 13%. Pois é um retorno que faz qualquer pessoa que investe, no mínimo, parar e pensar, opa, preciso olhar isso aqui com mais calma. E é aí que entra a grande questão, né? A gente está falando de um sonho de dividendos, aquela oportunidade de ouro para ter uma renda passiva? Ou será que é uma aposta bem arriscada, cheia de armadilhas escondidas? É isso que a gente vai tentar separar, o joio do trigo. Então, para a gente entender isso, vamos começar do começo. Claro, qual é a tese de investimento? O que exatamente está deixando o pessoal do mercado tão otimista com a Petri 4? A resposta, olha só, está dentro da própria empresa, no plano estratégico dela. A tese, na verdade, é bem simples. A ideia é comprar ou manter as ações de olho naqueles dividendos bem gordos, sabe? E se o preço da ação subir, melhor ainda, é um bônus. E toda essa confiança está baseada no quê? Num ambicioso plano de negócios que a Petrobras desenhou de 2025 a 2029. Ele prevê um investimento pesado, um aumento na produção, mas ao mesmo tempo mantendo a dívida controlada, com um teto bem definido. Mas, a gente sabe que um plano ambicioso no papel não é garantia de sucesso na prática. Para essa tese realmente virar realidade, é fundamental saber lidar com 4 riscos bem importantes, que podem literalmente descarrilar todo o projeto. E é aqui que a nossa análise fica mais séria. Pensa nisso como se fosse um checklist antes de um voo. Antes de colocar o dinheiro na mesa, é essencial checar esses 4 pontos críticos. Primeiro, a liquidez global. Segundo, a capacidade real da empresa de pagar os dividendos prometidos. Terceiro, a bendita interferência política. E quarto, o timing, o momento certo de entrar no mercado. Ok, vamos começar pelo primeiro risco, que é considerado o mais provável de acontecer. E o detalhe aqui é que ele é um fator externo. Não tem nada a ver com a gestão da Petrobras, mas o impacto pode ser devastador. E o epicentro de tudo isso, acredite, está lá no Japão. O problema aqui é a possibilidade de um colapso na liquidez global. Tenta imaginar o cenário, uma corrida maluca para vender ativos no mundo inteiro, com o dinheiro fugindo de mercados emergentes como o Brasil. Se isso acontece, o preço da Petri 4 despenca, e não por culpa da empresa, mas por uma onda de pânico geral. E o pior, a probabilidade disso acontecer, segundo a análise, é considerada alta. Mas por que o Japão? O que o Japão tem a ver com isso? Tudo por causa de uma estratégia financeira chamada carry trade. É mais simples do que parece. Pensa assim, durante anos, investidores pegavam dinheiro emprestado com juros quase zero lá no Japão e investiam aqui no Brasil, onde os juros eram altíssimos. Eles ganhavam dinheiro só nessa diferença. Só que o problema começa quando os juros no Japão sobem. Aí, essa jogada deixa de valer a pena. E o que acontece? Uma venda em massa de ativos brasileiros, incluindo o Petri 4, para poder pagar o empréstimo de volta no Japão. Ok, então como é que a gente se protege disso? A primeira medida, a preventiva, é não colocar todas as fichas de uma vez. É importante manter um dinheiro em caixa, sabe? E ficar de olho nos juros lá fora. Agora, e se a crise estourar? A palavra de ordem é, sem pânico. A Petrobras gera caixa em dólar, e isso funciona como uma proteção natural, um amortecedor se o real desvalorizar. Beleza, passamos pelo risco que vem de fora, agora vamos olhar para dentro de casa. O segundo risco coloca em xeque justamente o maior atrativo da PET4, a sustentabilidade dos dividendos. A pergunta é, o dinheiro que entra na empresa é suficiente para pagar tudo o que foi prometido? O problema aqui é simples. A empresa pode não conseguir pagar os dividendos, ou pior, ter que se endividar de uma forma perigosa para conseguir honrar os pagamentos. A probabilidade disso é considerada média. E porquê? Porque tudo depende de um fator principal, o preço do petróleo. E aqui está o pulo do gato. A operação da Petrobras tem um custo fixo muito alto. Então, a conta é simples. Com o petróleo Brent, digamos, acima de $80 o barril, a geração de caixa é ótima, é forte. Agora, se esse preço cai para perto dos $60, a conta simplesmente não fecha. Para continuar pagando os dividendos, a empresa teria que pegar mais dívida e aí toda a tese de investimento começa a balançar. E o que fazer em relação a esse risco? Bom, o plano de ação aqui é bem direto. Como prevenção, tem que ficar de olho no fluxo de caixa da empresa, trimestre a trimestre.
Se o dinheiro que sobra for sempre menor que os dividendos que ela está pagando, isso é um baita sinal de alerta. E como plano B, de contingência, é bom ter uma regra clara para sair. Por exemplo, se o petróleo ficar muito barato por mais de 2 trimestres, talvez a tese já não faça mais sentido. Vamos para o terceiro risco. Esse é um clássico quando a gente fala de estatal no Brasil. A intervenção política. O risco fica ainda maior quando a gente começa a se aproximar de ano de eleição, né? O problema é exatamente esse, a empresa ser usada como uma peça no tabuleiro político, seja para segurar o preço do combustível na marra ou para fazer investimentos que não dão retorno financeiro, mas que geram ganho político. A probabilidade disso acontecer é de média para alta, e é o que a gente chama de sazonal, ou seja, ela cresce muito em anos de eleição, como 2026, que já está logo ali. Mas calma, tem uma boa notícia. Existem mecanismos para proteger a empresa disso. A prevenção é ficar de olho nas decisões do Conselho de Administração. A lei das estatais, que está em vigor, diz que se o governo mandar a empresa fazer algo que dê prejuízo, ele tem que compensar financeiramente. Agora, o sinal de alerta máximo, aquele que exige uma ação imediata, seria a mudança nessa lei. Ou, claro, se a dívida estourar aquele teto que foi combinado. E chegamos ao quarto e último risco. Esse é mais de curto prazo e tem a ver com o timing, com o momento da compra. É aquele erro clássico de comprar uma ação que já subiu demais, sabe? Comprar no topo. O problema aqui é você comprar a ação e, logo depois, ver o preço cair 10, 15%. E não porque a empresa piorou, nada disso. É só um movimento normal do mercado, pessoal realizando os lucros. E como a Petra 4 está negociando perto das suas máximas históricas, a chance de ter uma correçãozinha dessas no curto prazo é bem alta. A estratégia aqui, então, é mais tática. A prevenção é ter paciência. Em vez de sair comprando no preço atual, talvez seja mais esperto aguardar um recuo, um pullback, para um preço um pouco melhor. Mas e se eu já comprei e o preço caiu? Bom, se os outros 3 riscos que a gente falou estiverem sob controle, essa queda pode até ser uma oportunidade. Dá para usar os dividendos que a pessoa recebe para comprar mais ações, só que mais baratas, e assim baixar o preço médio da posição. Ok, a gente viu a tese de investimento, viu os 4 principais riscos, como é que a gente junta tudo isso agora? O ideal é ter uma ferramenta simples para ajudar na hora de decidir o que fazer. E o resultado é este aqui, um sistema de semáforo, bem simples e direto. O sinal está verde, pode manter a posição enquanto o petróleo estiver em alta e os juros lá fora estiverem estáveis. O sinal fica amarelo de atenção se o preço do petróleo cair ou se a dívida da empresa passar dos 65 bilhões de dólares. Esse é um alerta de que está chegando perto do teto oficial de 75 bilhões. E o sinal fica vermelho, que significa vender ou proteger a posição se estourar uma crise global daquelas que a gente falou ou se mudarem as leis que protegem a empresa aqui no Brasil. Então, a conclusão principal é essa. Operacionalmente, a Petrobras é uma empresa sólida, forte. O ponto central, no entanto, é que os maiores riscos estão fora do controle dela. Eles dependem do cenário econômico global e do momento do mercado. Isso exige, sem dúvida, uma abordagem bem mais cuidadosa e informada. No fim das contas, o que esta análise oferece é uma estrutura, quase um mapa para navegar nesse investimento. A questão final não é se a Petrobras é boa ou ruim. A questão é saber monitorar esses sinais e, principalmente, saber reagir quando o cenário muda. As ferramentas estão aí. O passo fundamental é saber como e quando usá-las.